Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema aqui, mais dois problemas aqui para vocês, tá? Um problema aqui de estática. Então diz assim, ó, calcule as intensidades das forças de atração, não, de tração, não é atração, né? Tração em cada um dos fios ideais, A, B e C, né? Então A, B e C, ó, fios ideais, são fios ideais, tá? No esquema ao lado. Então o que que a gente observa aqui, né? Então a gente observa que tem, parece que um peso aqui, né? Está escrito P igual a 150 newtons, é um peso, tem uma força puxando esse objeto para baixo. E essa força é de 150 newtons, correto? Bom, mas esse objeto não desce, porque ele tá aqui, ó. Ele está nesse estado aqui, ó. De forma que esse fio aqui faz com o teto aqui, ó, 60 graus. E esse fio faz com essa parede lateral aqui, ó, 90 graus, tá? Então, o que é que está sustentando esse peso? O que é que não deixa esse peso descer? É uma força que está bem aqui, mas não só ela, uma força que está bem aqui. Professor, como é que você sabe que tem uma força aqui e uma força aqui? Bom, se não tivesse essa força aqui, esse fio não ficaria torto assim, ele ia ficar reto aqui, ó, certo? Então quer dizer que tem uma força puxando esse ponto, que é o ponto onde todas as forças estão atuando, é esse ponto aqui, ó, tá? Tem uma força puxando para cá, uma força puxando para cima e uma força puxando para baixo, tá? Forçando para baixo por causa da força peso, que nós estamos na superfície, então tem uma força puxando esse bloco para baixo, tá? E ele não desce por quê? Porque tem uma força puxando ele para cima, porque se não tivesse força puxando ele para cima, ele com certeza desceria, ele não estaria nessa posição, ele estaria no chão, provavelmente, certo? Mas então, como tem uma força puxando para cima, ele não desce nem sobe, tá? Significa que tem uma força puxando ele para cima de mesma intensidade que uma força puxando ele para baixo. Bom, a força que puxa para baixo é 150 newtons, e a força que puxa para cima, então, vai ser o quê? 150 newtons. Aí você diz, mas é essa B aqui? Não, essa B ela está inclinada, tá? Então ela tem duas componentes. Todas as forças aqui eu posso decompor em duas direções, quaisquer direções que eu quiser, tá? É claro que a gente decompõe em duas direções que nos interessam. Quais as duas direções interessantes? Uma delas é a direção da força-peso. Por quê, professor? Porque ela está na vertical e essa daqui é uma das forças principais que está causando essa configuração de fios aqui, né? Então, aqui a gente vai chamar de Y, tá? Uma direção Y e essa daqui, ó, direção X, tá? Professor, como é que você sabe que está passando exatamente aqui, ó? Na verdade, os eixos eu ponho onde eu quiser, mas eu procuro colocar eixos ortogonais, ou seja, perpendiculares, certo? E esse fio aqui está fazendo 90 graus aqui com essa parede, tá? Então, a gente considera, né, apesar de não tá sinalizando que isso aqui faz 90 graus aqui, a parede, né? Mas a gente está considerando que isso aqui faz 90 graus aqui e esse daqui faz 90 graus. Então, essa direção aqui, ó, ela é 90 graus em relação a essa direção, certo? Então, eu vou pegar essa força aqui, ó, essa força de tração B aqui, ó, e vou decompor em duas direções. Eu traço uma paralela ao eixo X e uma paralela ao eixo Y a partir da ponta desse vetor, ó. Então, paralela ao eixo Y, paralela ao eixo X. E aqui, ó, né, aqui vai aparecer aqui uma força, tá? Uma componente vertical dessa força aqui e uma componente horizontal dessa força aqui. O que são essas componentes? Quer dizer que eu posso esquecer essa força e considerar duas forças no lugar dela, essa e essa. E essa força e essa força somadas vão dar essa daqui, né? Bom, a gente viu lá no grandezas vetoriais, né? Na parte de dinâmica, né? Na parte de dinâmica. Então, a gente sabe que esse vetor mais esse vetor vai dar esse aqui. Certo? Bom, então se aqui tem uma força de 150 puxando para baixo, a força de 150 que puxa para cima é justamente esse vetor aqui, ó. Que eu vou chamar de BY, tá? Porque ele está na direção Y. E esse daqui eu vou chamar de BX, certo? Bom, o problema quer saber o quê? Ele quer saber a tração no A, no B e no C. Certo? A do A está muito simples, está aqui, ó, é a força peso, tá? É a força que está puxando aqui para baixo.
Então, no A é 150 newtons. Mas e no B e no C? Então, eu vou descobrir a do B e o C usando essa BY, tá? Então, essa força de tração no A aqui, ó, é a mesma BY. É igual a BY também, tá? Por quê? Porque ela está em equilíbrio nessa direção. Esse ponto aqui não está subindo nem descendo, quer dizer que o que puxa ele para cima é igual ao que puxa ele para baixo. Então, essa força aqui é igual a BY, certo? Bom, esse ponto também não vai para lá nem para cá. Então, quer dizer que essa força de tração no C aqui, ó, é igual a essa força de tração BX. Então, C é igual a BX. Aí você fala, mas quanto é esse BX? Aí que tá. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar um triângulo, porque tem um triângulo aqui, ó. Tem uma figura, um triângulo retângulo, né? Esse daqui é o eixo X, esse aqui é o eixo Y. E essa daqui é uma retinha paralela ao X e essa aqui é uma reta paralela ao Y. Então, quer dizer o quê? Que apareceu aqui um triângulo retângulo, ó. Esse triângulo retângulo aqui, ó. E esse triângulo retângulo ele tem um dos ângulos iguais a 60 graus bem aqui, ó. Essa medida aqui é 150 newtons, tá? Aqui é 90 graus, ó. Bom, as medidas do seno de 60 e cosseno de 60 são conhecidas, ó, e até são dadas aqui no problema, tá vendo? Cosseno de 60 é meio e seno de 60 é meio também, tá? Então as medidas, elas são conhecidas e estão aqui escritas aqui, ó. Então o que que a gente faz? Deixa eu só ligar aqui que a bateria está acabando. Pronto. Tá? Então o que que a gente faz? Eu vou usar as relações trigonométricas no triângulo retângulo para calcular essa medida aqui, que é igual a essa medida, e essa medida aqui, que é a hipotenusa do triângulo, que é igual a essa tração B, ó. Certo? E para isso eu vou usar o quê? Eu vou usar esse ângulo aqui. Tá, mas qual a função trigonométrica desse ângulo? Então eu vou primeiro calcular BX. BX eu vou calcular com a tangente. O que que é a tangente? É o cateto separado, que é o 50, dividido pelo cateto colado, que é o BX, ó. Então eu vou fazer assim, ó, tangente de 60 graus, que é igual a raiz de 3, tá? Apesar que ele só me deu o cosseno e o seno, né? Pô, mas tudo bem. A gente sabe que tangente é seno sobre cosseno, né? Então se eu fizer aqui, ó, a tangente de 60 graus é igual ao seno de 60 graus dividido pelo cosseno de 60 graus, certo? Bom, se eu pegar o seno e dividir pelo cosseno, vai dar o raiz de 3, ó, né? Esse 2 embaixo simplifica com esse 2 embaixo, fica só raiz de 3. Então, tangente de 60 é raiz de 3, tá? E essa tangente vai ser o quê? 150, dividido por essa medida aqui, ó, que é a intensidade do BX, que é BX, tá? Então, quer dizer o quê? BX vai ser o quê? 150 dividido por raiz de 3. E a gente racionaliza, multiplica embaixo e em cima por raiz de 3. Tá? Porque raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. E 150 dividido por 3 dá 50. Então nós chegamos à conclusão de que BX, que é igual a C, é igual a 50 raiz de 3. Tá? Então, a gente já descobriu duas forças de tração. A A, que é o peso, e a C, que é essa daqui, ó, que é igual a BX, certo? Bom, agora que eu tenho BX, né, eu posso calcular aqui, ó, B. Como é que eu calculo B? Tá? Então, porque esse daqui é 60 graus, né? Então, esse daqui, ó, eu descobri que essa medida aqui é 50 raiz de 3, né? Agora eu quero saber essa daqui, ó. Essa daqui é a hipotenusa, tá? E no triângulo de 30, 60 e 90, tá? Eu vou relacionar essa medida aqui com essa daqui através do cosseno de 30. Cosseno de 30 é o cateto cosseno de 60, né? É o cateto colado no ângulo de 60, que é esse aqui, ó, tá? Então eu vou fazer assim, ó, cosseno de 60, cosseno de 60, que é igual a meio, vai ser igual ao quê? Cateto colado, que é 50 raiz de 3, sobre essa medida que é a hipotenusa, que no caso é o B, sobre B, tá?
Então, eu vou pegar esse B e passar para cá multiplicando 1 e esse 2 passar para cá multiplicando. Eu vou obter que B é igual a 2 vezes 50, é 100 raiz de 3 newtons. Certo? Então, é assim que a gente faz esse problema, tá? A gente primeiro verifica as forças que estão atuando sobre o ponto, né, que está concentrado as forças, né? Então, tem uma força aqui e outra força aqui. Então, a gente verifica aqui, tá? A força resultante aqui ela é zero, quer dizer que a força que puxa para cima tem que ser igual à força que puxa para baixo, e a força que puxa para a direita tem que ser igual à força que puxa para a esquerda. Tá? E nós chegamos nesse resultado, tá bom? Agora, a segunda questão que está aqui, ó, repare, ela tem o mesmo esquema, tá? Mas essa daqui, ela caiu na PUC Campinas, em São Paulo, tá? PUC Campinas, lá em São Paulo. Então, diz assim, ó, um corpo G com peso de 80 newtons, ó, esse corpo G aqui tem peso de 80 newtons, é suspenso conforme mostra a figura abaixo, tá? Que é o mesmo esquema da de cima, onde M e NP são fios de massas desprezíveis e perfeitamente flexíveis, tá? Então, eles são fios de massas desprezíveis e perfeitamente flexíveis, quer dizer o seguinte, que a força que está aqui, ela se transmite totalmente até aqui, né? A força que está aqui, ela se transmite, ela não cede, tá? Ele não vai ficar cedendo. Ele parou ali, certo? Qual a sequência dos fios? Qual a sequência dos fios cujas trações respectivas estão em ordem decrescente de valores? O que é ordem decrescente? Ordem decrescente é do maior para o menor. Tá? Então, ele quer que eu ordene os fios em que as forças, as trações em cima desses fios estão do maior para o menor, certo? Bom, como é semelhante àquele problema de cima, né? Então a gente já sabe que aqui tem uma força-peso, tá? Que ela vai equiparar com uma força-peso aqui na vertical, tá? Que vai ser a componente vertical dessa força M aqui, ó, certo? E como o objeto não vai para cá, porque também tem uma componente horizontal dessa força aqui, ó, para cá. Então, no fio N vai ter uma força de mesma intensidade dessa daqui para cá, ó, tá? Então, veja só, eu tenho que comparar o quê? M, N e P, certo? A força que está em M, a força que está em N e a força que está em P. A força que está em N é a mesma componente horizontal aqui, ela tem o mesmo valor, tá? A diferença é que uma está para lá e a outra está para lá, né? Conforme a gente viu nesse problema aqui em cima, né? Então, essa força aqui, ela tem a mesma intensidade dessa, certo? E essa força aqui tem a mesma intensidade dessa. Mas ele quer saber essa daqui, ó. Bom, no triângulo retângulo, tá? Porque esse aqui, as componentes dessa força que está em M, elas estão nessa direção e nessa direção. E suas medidas compõem os lados desse triângulo retângulo aqui, ó. Então, esse daqui é a força no M, e essa daqui é a força que equilibra com o G. Então, eu já sei que essa daqui, ó, é 80 newtons, tá? Porque é o mesmo peso. O peso aqui em G é igual a essa força aqui para cima. 80 newtons, igual às duas forças, certo? Bom, no triângulo retângulo, a gente sabe que os catetos são menores do que a hipotenusa. Então, essa força aqui, ela vai ser maior do que essa. Ou seja, M vai ser maior do que P, certo? E essa força aqui, ó, também vai ser maior do que essa daqui, que é uma componente horizontal, tá? Então, a maior de todas, né, já que a força de tração em P é igual a essa daqui, e a força de tração em N é igual a essa aqui, e a força de tração em M é a hipotenusa, né? Então, no triângulo que aparece aqui, ó, que é esse aqui, ó, tá? No triângulo retângulo que aparece aqui, essa medida aqui, ó, ela tem o mesmo valor da força em P, tá? Mesmo valor. Essa medida aqui, ó, que é essa daqui, ela tem o mesmo valor da força em N. Então, essa daqui é o mesmo valor da força em N. E essa daqui, ó, que é o M, ela é hipotenusa. Ela é
ela é a soma dessas duas componentes, que tem o mesmo valor dessas duas, tá? E a hipotenusa no triângulo retângulo ele é o maior, tá? Então, essa aqui é a força em M, aqui, ó. Então, eu tenho que comparar nessas três forças aqui somente, porque essas três forças, uma tá para lá, outra tá para cá, outra tá para cá, mas as três forças compõem o que do triângulo retângulo? Os lados do triângulo retângulo. Então, o maior lado é quem? Tá? Então, suspenso abaixo, onde MN estão os fios de massa desprezível e perfeitamente flexíveis. Qual a sequência de fios cujas trações, respectivamente, estão em ordem decrescente de valores, tá? Então, o maior é quem? É a força que está em M, tá? Então, a força que está em M, vou colocar aqui embaixo, ó. A força que está em M é maior do que a força que está em P. Professor, como é que você sabe que a força que está em P é maior do que a força que está aqui no N, né? Eu sei que o desenho aparentemente parece que esse é maior e esse é menor, mas como é que eu posso ter certeza independente do desenho? Pelo ângulo aqui, ó, 60 graus, né? O ângulo aqui é 60 graus, que é o mesmo ângulo aqui, ó. Então, vou colocar esse 60 graus aqui, ó. O ângulo de 60 graus e o ângulo de 90 definem que esse ângulo aqui vai ser de 30 graus. E a gente sabe que os lados do triângulo, eles são maiores, né? O lado do triângulo que é o maior, ele é oposto ao ângulo maior. Qual que é o ângulo maior? Tem 30, 60, 90. Então, o maior é o 90. Então, quer dizer que o maior é o M. Entre 30 e 60, o maior é o quê? O 60. Então, quer dizer que P é menor do que M, mas o P, então, é maior do que a força do fio N aqui, ó, tá? Por causa que o 30 é o ângulo oposto a essa força aqui. Beleza? Então, para eu saber a sequência de trações em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor, vai ser o quê? O M é a maior, é a força maior. Depois vem o P, que é a força intermediária. E por último vem a força em N, que é bem aqui, ó. Tá? Que é bem aqui. Beleza, moçada? Bom, espero que você tenha aprendido. Mas se você tiver alguma dúvida, vai aqui nos comentários, põe ali nos comentários que eu terei o prazer de responder para você e auxiliar você no entendimento disso aqui, tá bom? Continue assistindo, tá? Bem aqui tem uma playlist, tá? Que é de estática e hidrostática, e você dá uma olhada nessa playlist, você vai ter mais exemplos que podem esclarecer e te ajudar com esse tipo de exercício, ok? Então é isso aí. Curta o vídeo, compartilhe, chame mais gente pro canal, vamos que vamos e até a próxima.